Segundo Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da tua casa, da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Davi era um rei bastante poderoso, mas acima de tudo um rei bastante piedoso. Aliás, é interessante a história de Davi, que a gente começa a ver ele sendo escolhido por Deus em um momento que nem sua própria família, nem seu próprio pai acreditava no chamado dele. Quando Samuel vai para ungir o rei de Israel, são trazidos todos os filhos de Jessé, menos Davi. Davi ficou para cuidar do pasto, cuidar das ovelhas, e quando passam todos por Samuel, certamente cada um, Samuel dizia: é este, é este, é este, é este. Chega o último, Deus fala para ele: não é. Ele olha para todos e é obrigado a perguntar para Jessé: tem mais algum? E quando ele fala: tem mais algum? Tem, mas ele é ainda pequeno, nem eu levo fé nele. E Deus manda trazer perante Jessé, perante Samuel, e quando chega perante Samuel, Deus diz: é este. E assim começa a história desse homem que depois vai enfrentar Golias, e muito nós conhecemos, tanto nas suas venturas quanto nas suas desventuras. Ele é aquele homem que está sempre agindo pelo povo e, de certa forma, experimentando também momentos de grande angústia. Por ele ser aquele que se torna, digamos assim, o salvador de Israel contra os filisteus, ele se torna, ao mesmo tempo, genro do rei Saul e inimigo do rei Saul, porque o povo começa a ver as obras de Davi e elogiar, e o próprio Saul, que o eleva, começa a persegui-lo. Ele foge da sua terra. Ele é ungido rei antes de ser rei. Ele é declarado rei antes de ser rei. E quando se torna rei, ele vive as batalhas, ele vence as batalhas, ele mostra a grandeza de Deus em todo o tempo da sua vida. Davi cometeu suas falhas, seus erros, e é interessante que nos momentos de grande alegria, nós experimentamos o coração de Davi quando lemos os Salmos. Os Salmos expressam a gratidão e alegria.
e nos momentos de grande angústia, nós experimentamos o coração de Davi lendo os Salmos. Ele adorava ao Senhor quando estava quando estava extremamente feliz. Ele adorava ao Senhor quando estava extremamente triste, angustiado, abatido. Ele exaltava ao Senhor. O texto que nós temos já está no momento mais avançado da história de Davi. Um momento em que ele parece ter paz, um momento em que os reis não vão mais às guerras, era um tempo de paz existente, e ele resolve ficar em casa. E tem aquele ditado, né, que está errado, que diz que mente vazia é oficina de Satanás. Não, tem vários cientistas dizendo que a mente hoje vazia é criativa, e a criatividade pode servir ao bem e pode servir ao mal. Essa semana eu vi uma reportagem que eu falei, gente, esse é um grande desafio para nós hoje. Diz que com 2 minutos diários de silêncio absoluto, o nosso cérebro adquire capacidade de regenerar. Eu falei, 2 minutos? Difícil é conseguir num dia encontrar 2 minutos de silêncio absoluto no nosso tempo. Mas é interessante que, se fôssemos olhar a ideia desse tempo de esvaziar a mente, de parar de ficar preocupado com as coisas, a gente deixa a nossa mente não vazia, mas fértil. Uma mente com pensamentos, o contexto nosso vai dizer que é isso que aconteceu com Davi. Naquele momento de paz, quando ele não estava pensando em se defender daqueles que o perseguiam, quando ele não estava pensando em quem é que eu tenho que guerrear, o que eu tenho que fazer, ele descansa e ele tem um desejo intenso. A sua mente começa a alimentar de uma vontade tremenda de dizer assim: eu quero construir uma casa para Deus. Não está falando apenas, a ideia ali de Davi é aquele momento é hora de eu construir um templo. Deus precisa de um ponto de referência para ser identificado como sendo o nosso Deus, o nosso Senhor. Irmãos, por mais que a gente possa ter a certeza, eu sei que Davi tinha essa certeza no coração, Deus não precisa desse lugar. Nós precisamos desse lugar, não é verdade? Mas Davi coloca aquilo no coração e, aparentemente, ele chama Natã e fala: me deu essa ideia, Natã. O que você acha? Natã fica empolgado, feliz da vida. É isso mesmo. Vamos em frente. Só que o texto diz que Natã sai da presença de Davi, Deus aparece para ele e fala assim: olha, a ideia é boa, gostei, mas tem algo que precisa ser mudado. Volta para Davi e diz assim: primeiro, eu vou edificar a sua casa. Eu vou edificar a sua casa. Quando a gente conhece o restante da história, a gente vai perceber uma coisa interessante. Quando a gente fala do templo que foi construído, a gente ouve a figura de Salomão, o filho de Davi. Mas quando Salomão recebe aquele templo, Davi deixa para ele tudo. Davi preparou tudo. Tinha o projeto, tinha funcionários, tinha recursos de sobra, não faltava nada, né? Mas Deus não permitiu que fosse Davi o construtor daquele sonho, porque antes Deus queria fazer uma obra tremenda na vida do próprio Davi. E essa inversão que ocorre nesse texto, ela é contada agora para Davi. Davi olha Natã volta, olha para Davi e diz: aquela ideia que você teve, Deus aprovou, assinou embaixo, carimbou, mas antes ele quer dizer para você: sua casa tem que ser edificada. Davi recebe aquilo com uma alegria tremenda no coração. Tremenda. E eu queria fazer uma primeira pausa para nos levar a uma reflexão. Sabe quando a gente tem aquela ideia mirabolante, fantástica, né? Eu sou muito idealista. Hoje o pastor JR de manhã falou um pouquinho dele, falou um pouquinho de mim, e acho que o pastor JR já deve ter se arrependido um pouquinho, né? Todo dia, se deixar, eu estou com 2 ou 3 ideias diferentes, né?
Eu fico pensando, olha, eu falo com ele assim, ó, de cada 10 ideias que eu tenho, uma é boa. As outras 9, talvez dá para aproveitar, mas é gostoso você dar ideia das ideias. Mas uma coisa é muito interessante, se tem alguém igual a mim nesse sentido, que já resolveu todos os problemas do mundo diversas vezes, só no pensamento, né? É terrível quando você conta a ideia para alguém e a pessoa diz assim, isso não vai dar certo. É terrível quando você apresenta uma proposta. Eu lembro de uma vez, não vou contar o que, por favor, para vocês não rirem, né? Que eu cheguei para uma pessoa dizendo assim, olha, eu acho que tem uma solução simples para acabar com a poluição dos rios. Não tem nada a ver comigo, gente, eu sou teólogo, não tem nada de meio ambiente, não tem formação nenhuma, mas dei a ideia para ele. E ele olhou aquela ideia e falou assim, boa. Deu um sorriso de orelha a orelha, boa. Mas não funciona por isso. E de repente falei, para, já falou tanta coisa que não funciona, mas tanta coisa, que eu já me arrependi de te dizer o que eu falei, que para mim era perfeito. Você já se sentiu assim? Eu acho que a primeira coisa que Davi sentiu quando Natã olhou para ele e disse, Deus disse, sua ideia é boa, mas tem algo que tem que ser feito antes. Foi um sentimento de uma frustração terrível. Estava tão perfeito o meu plano. Sabe que Deus faz isso com a gente constantemente? Às vezes Ele nos permite ter grandes sonhos, grandes projetos, grandes planos, tão grandes, tão bons, tão perfeitos, que Ele diz, não vai ser do jeito que você quer, senão você vai achar que a grandeza é sua. Senão você vai dizer, eu fiz isso. Senão ele vai dizer, foi minha a ideia. Mas eu quero que todos conheçam quem é você. Gente, é interessante a ideia que Deus fala nesse texto, porque se você pensar que Davi quer edificar uma construção, ele teria o seu nome estampado aonde? Na construção, correto? Deus olha para Davi e diz assim, você será a minha construção. Quando a gente fala da construção sonhada por Davi, a gente pensa em Salomão. Mas quando a gente fala de um homem que foi conhecido como amigo de Deus, um homem chamado o homem segundo o coração de Deus, pelo próprio Deus, não foi um apelido dado por alguém, foi o próprio Deus que disse, este homem segundo o meu coração. Nós pensamos na pessoa de Davi. Deus tem grandes sonhos para a gente, irmãos, grandes projetos, grandes planos. Hoje cedo, quando eu orava no grupo, a gente orava aqui dando graças a Deus, eu fiquei assim, com um sentimento tremendo de gratidão no coração. Provavelmente porque se eu olhasse a minha vida há 5 anos, se eu retrocedesse o meu tempo em 5, 6 anos, seria impossível eu imaginar tantas bênçãos que Deus derramou sobre a minha vida. Os meus melhores projetos talvez não estivessem tão alto em relação ao que Deus fez na minha vida. Você já parou para fazer esse exercício de retornar 5 anos na sua vida e pensar o que você esperava, o que você almejava? E quando eu falo isso, eu não falo de posição, eu não falo de... Muitas vezes a gente pensa finanças, pensa em títulos, pensa nisso. Eu penso realmente no que Deus fez aqui dentro do meu coração. O que Deus fez dentro da sua vida. Quantas e quantas foram as bênçãos que Deus derramou, muitas vezes te impedindo de fazer aquilo que você queria, porque antes Deus tinha algo a fazer dentro do seu coração. E quando eu pensei ali em agradecer a Deus pelo que Ele vai fazer, eu entendi assim, talvez o melhor que eu possa ter na minha mente ainda é pequeno em relação ao que Ele tem para nós. Falo isso como Homer, falo isso, com licença, como Igreja Presbiteriana das Américas.
O melhor que Deus tem a fazer talvez nem chegue na nossa mente. A gente fica orando pelo terreno, já é nosso, graças a Deus. Já pensou que pode ser o melhor terreno da Barra da Tijuca? De repente, Deus pode mandar para a gente não sabe, mas o que Davi faz quando ouve a palavra que Natã lhe diz: eu edificarei você, sua casa. Ele diz: eu estou grato, Senhor, porque os seus planos são maiores do que os meus, seus planos são melhores do que eu. E a primeira coisa que ele olha, ele diz assim: quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa? Ele começa a perceber que ele trocou de lugar. Ao invés de ele olhar para a grandeza de Deus e entender o que Deus tem para ele, ele olhou para si e disse que ele achava que ele podia fazer algo por Deus. E quando ele começa a olhar para a sua história, ele lembra: nem meu pai e meus irmãos esperavam que eu pudesse ser rei, e hoje eu sou o rei Davi. Eu tive de fugir. Davi fugiu do rei Saul e foi habitar na terra dos filisteus. Os filisteus eram o povo de Golias, o gigante que Davi matou. E ele foi morar entre os filisteus para fugir do seu próprio povo. Depois ele é perseguido por esse povo, ele vai para uma caverna de Adulão. Como se a coisa não tivesse ruim, irmãos. A Bíblia diz que um monte de gente foi atrás de Davi na caverna, só gente boa. Os endividados, os fora da lei. Você imagina, Davi vai para uma caverna para buscar refúgio, e todo mundo que tinha problemas com a sociedade vai atrás dele para brincar naquela caverna. E é interessante que dali daquela caverna, Deus construiu o exército. Deus construiu com aquele povo o ministério de Davi. Quem sou eu? Eu sou alguém para poder dizer para Deus o que eu quero fazer para Ele? Eu sou apenas um fruto maravilhoso do que Deus tem feito na minha vida. A segunda coisa que ele fala: quem é o meu povo? Quem somos nós? Quem é a minha família? Quem é o povo de Israel? Quem é a nossa igreja? Por mais que a gente dedique todos os nossos esforços para servir ao Senhor, meu irmão, nós servimos porque Ele nos dá os dons. E preste atenção, se você não serve, você está negligenciando um dom que Deus te deu. Se você prefere ficar como espectador, é porque não entendeu que Deus não te chamou apenas para ficar sentado. Ele te chamou para servir, para trabalhar. Mas onde, Senhor? Ele sabe. E você já sabe também. Mas foi Ele que agiu na sua vida. Ele que separou tudo isso para nós. Ele que é o Senhor absoluto e soberano. Então o que eu vou fazer? Davi para e diz assim: Senhor, quanto a essa palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma, Senhor. Faça a tua vontade, seja para sempre engrandecido o teu nome, Senhor. O Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo será estabelecida diante de ti. Em outras palavras, ele diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade. O Senhor vai edificar a casa que Davi sonhou, mas antes ele vai fazer Davi se tornar o coração segundo a vontade de Deus, para que ele possa tocar nessa casa e fazer com que essa casa não seja conhecida como a casa de Davi, mas como a casa do Senhor. Deus muitas vezes frustra os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, porque o que Ele quer é que nós que nós realizemos os projetos dEle, os sonhos dEle. Tem uma palavra, e eu quero pensar nisso em cima de tantos projetos, sonhos que a gente tem aqui. Eu lembro de uma vez o pastor Marcos Azevedo, né? Ele falando, quando estava indo para a França como nosso missionário,
E ele falava uma coisa que ele tinha muita dificuldade, né, de levantar os recursos para si mesmo. Então, eu aproveitei uma frase que ele usava direto. Quando ele foi na nossa igreja lá, eu falei assim, irmãos, olha, o pastor Marcos diz uma coisa, ele está indo para a França, está precisando de recursos, tudo, mas uma coisa ele já sabe. Eu falei assim, irmãos, ele não precisa de um centavo, ele já tem tudo. Deus já tem, a conta dele já está lotada, ele não precisa de nada. Deus já deu tudo que ele precisa. Só tem um problema, ele colocou uma parte desse dinheiro no seu bolso. Agora você decide se você vai entregar o que Deus mandou para ele e colocou no seu bolso, ou se você vai ficar com o que é propriedade dele para você. Isso pesa com questão financeira, não é? Mas isso pesa com questão dos dons também. Às vezes a gente quer oferecer para Deus o que temos de melhor, mas o que Ele colocou na sua vida, no seu coração, você está segurando para si. Você quer fazer para Deus o que te agrada e Ele diz, não, eu quero que você entenda o que me agrada. Por isso eu vou fazer você, a sua casa, ser a minha maior construção. Então abra o coração, meu irmão. Agradeça a Deus por tudo que Ele faz, como Davi fez. E vamos em frente, porque Ele tem uma casa para edificar. E você é essa casa que Ele está edificando. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós queremos que o nosso coração seja completamente dependente do Senhor. Queremos sonhar, queremos planejar, queremos sim. Queremos, ó Deus, ter o nosso momento de imaginar as coisas. Não queremos tirar essa dádiva que o Senhor deu a cada um de nós, chamada criatividade. Só não queremos fazer a nossa vontade prevalecer, Senhor. Só não queremos ser aqueles servos que têm ideias tão boas, tão maravilhosas, que não ouvem nem mesmo a palavra do Senhor, que nos manda simplesmente descansar e saber que o Senhor é Deus, que nos manda entender que o Senhor está no controle de tudo, que nos manda entender que o Senhor está edificando a sua casa, através da nossa vida, através dos nossos dons e talentos, através dos nossos recursos, através dos desafios constantes e diários que o Senhor faz a cada um de nós. Sim, o Senhor quer essa casa. Sim, o Senhor quer as nossas obras. Sim, o Senhor ouve nossos sonhos, nossas ideias e vai realizar. Mas através de corações que buscam ansiosamente a Tua vontade, Senhor. Que querem ver, ó Deus, o Senhor agir. Que querem ver, ó Deus, a Tua manifestação com poder e graça sobre esta nação. Somos nós, ó Deus, a primeira casa que o Senhor está edificando. É a nossa casa, o lar que o Senhor está construindo para ser um instrumento, um alicerce de bênção para a igreja do Senhor. E Tu estás edificando a Tua igreja, construindo os Teus projetos através dos nossos sonhos. Nós te oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor.